externar a nossa gratidão a Deus e a nossa alegria por vocês estarem aqui conosco. Sejam muito bem-vindos à Igreja Batista Central Agostinho Porto. Se você ainda não tem um lar espiritual, estiver procurando, a nossa igreja está à sua disposição. Nossas celebrações são às quartas-feiras e aos domingos. Quarta-feira, 19h30 e domingo, 8 da manhã e 18h30. Você pode estar conosco sem nenhum problema. Vai ser um prazer, uma honra tê-lo conosco. Eu quero falar de maneira breve, cada hora, até porque o protagonista desta noite é Deus e o Heitor, na qual nós estamos agradecendo. E eu quero convidar você, se você tiver sua Bíblia, você pode abrir. Se você não tiver, vai mostrar aqui 1 Crônicas, primeiro livro dos Crônicas, capítulo 16, versos de 8 a 12. Eu quero falar nesta noite de um coração agradecido. Você pode repetir comigo? Um coração, mais uma vez, um coração. Quais as características de um coração grato a Deus? Nós estamos aqui externando a nossa gratidão, nós estamos aqui louvando a Deus, nós estamos aqui, saímos da nossa casa, nós estamos na casa de Deus para celebrarmos ao Senhor por esse milagre que é o Heitor. Eu me sinto muito honrado porque nós participamos de todo o processo de oração com a Márcia e tivemos a honra de apresentá-lo, o Heitor, também no ano passado, e ficamos muito felizes de estar agora comemorando um ano de vida do Heitor. Significa que o tempo está passando muito rápido, eu estou ficando velho muito rápido. Mas nós estamos aqui reunidos para mais uma celebração ao Senhor. Amém? Acompanhe aí, ou no Data Show aqui, ou na sua Bíblia, se você estiver, ou no seu celular, se você acessar. 1 Crônicas, capítulo 16, de 8 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. A minha versão é um pouquinho diferente, tá? Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Amém? Amém, igreja? Esse texto aqui de 1 Crônicas, capítulo 16, de 8 a 12, é o início de um cântico de ação de graças proferido, composto por Davi. Ele compõe esse hino após a vitória sobre os filisteus e o retorno da Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Era um objeto, era um monumento feito e que cada vez que o povo perdia a guerra, os inimigos levavam a Arca da Aliança, que simbolizava, à época, a presença de Deus. Sem a Arca da Aliança, o povo de Israel estava completamente desguarnecido, desprotegido. E aí Davi luta, vence a guerra contra os filisteus, traz a Arca de volta, e eles começam a celebrar. O capítulo 15 fala disso. Os levitas trazem a arca é levada para Jerusalém, e o povo de Israel começa a celebrar, e aparece uma mulher, ou seja, a esposa de Davi, Mical, e ela despreza Davi por ele ser tão alegre, tão festivo, com o retorno da arca a Jerusalém. E aí ele chama seus filhos, chama seus subordinados, chama seus pares e vão adorar ao Senhor. E ele compõe esse texto que nós lemos, esse pedaço agora, de hino de ação de graças. E aqui nesse texto, nesse pequeno trecho,
ele nos ensina a ter um coração agradecido. Porque eu quero te dizer, talvez se você não saiba, se você não sabe, você vai aprender agora. Se você já sabe, você vai reforçar o que você já sabe. A gratidão é muito mais do que você dizer muito obrigado. Gratidão, ela requer algo prático, uma ação real. Dizer muito obrigado e não fazer absolutamente nada com isso não é gratidão. Tanto que você percebe isso, que quando os 10 leprosos foram curados, somente um foi grato, porque um entendeu que estava curado, voltou a Cristo e disse: Senhor, fui curado. Quero te agradecer porque eu fui curado. A gratidão tem a ver com uma ação prática, real. O muito obrigado, as palavras o vento leva. Então você só vê a gratidão de alguém quando ela exerce de maneira prática. Vou te dar um exemplo clássico. Qual é a maior ação de gratidão de um filho para com os pais que honraram toda a sua vida investindo nos seus estudos e educação? Ser o melhor da sala. Ser um dos melhores. Ou pelo menos dentro daquilo que ele se propõe, ser o melhor aluno. Porque não adianta chegar: pai, muito obrigado que o senhor paga a minha faculdade, e tirar a nota 0 e ficar reprovado em tudo. Isso não é gratidão. Isso é conversa fiada. Então, a gratidão a Deus tem a ver com... A gratidão a qualquer pessoa e a Deus tem a ver com uma ação prática. Vou dar um outro exemplo clássico que você vai se identificar de maneira rápida. Você contrata alguém, ou você é contratado para trabalhar numa empresa. A maior prova de gratidão que você pode ter àquele que te contratou é sendo o melhor funcionário possível. Porque quando ele me contrata, eu digo: muito obrigado que o senhor me contratou. Eu sou um péssimo profissional, não faço minhas tarefas direito, não chego na hora, não sou alguém responsável com as minhas tarefas, eu não sou grato coisíssima nenhuma. Então Davi, cada vez que ele era grato ao Senhor, ele fazia celebrações, festas, compunha uma canção, louvava, levava o povo a louvar, porque para ele gratidão tinha que ter uma ação exercida, com perdão da redundância, na prática, sem nenhum tipo de palavras vazias. E eu quero nessa noite, de maneira muito breve, de maneira rápida, ensinar para mim e para você como deve ser um coração agradecido. Já te dei algumas pistas falando sobre a ação prática que você precisa ter. Mas no verso 12 do capítulo 16, o autor, no caso Davi, vai escrever o seguinte: lembre-se das maravilhas que ele fez. Ou em outras versões, lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Primeira característica do coração agradecido: ele não se esquece. A pessoa que é grata ao Senhor, ela não tem amnésia. Gratidão não tem amnésia. Tem muita gente que é ajudada e abençoada, e quando ela está no topo da colina, ela se esquece de todo mundo que a ajudou a chegar lá. Isso, ou seja, ela usou as pessoas de escada. Ela não foi grata a ninguém. Mas Davi está lembrando ao povo: lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se de onde você estava e onde você está agora. Lembre-se como foi a sua vida, e você talvez na tua trajetória você foi destinado à morte, mas Deus hoje te deu mais uma chance de você viver. Lembre-se do que Deus tem feito em sua vida, seu trabalho, sua família, sua provisão. Tudo isso, apesar de todo o seu esforço, não é obra sua, é obra dele. Quem te deu foi ele. Até porque se ele virar o rosto para você, você não consegue absolutamente nada nesta vida. E eu te aconselho a não pedir ou não querer que Deus vire o rosto para você. É necessário que eu entenda que para ter um coração agradecido, eu não posso me esquecer de onde eu estava e de onde eu estou agora. Dos perigos que eu passei até onde eu chegar agora.
O que você tem hoje? O que você tem hoje é fruto da misericórdia e graça de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos, o que somos hoje é tudo da graça dele. Nada é seu esforço, nada é seu trabalho. Mas, pastor, eu trabalho muito, sim, mas você só trabalha porque Deus te deu a vida para você levantar de manhã cedo e trabalhar. Porque no dia que ele mandar dar um ponto final na tua vida, não tem mais trabalho para você. Então, tudo que você tem, tudo que você faz e tudo que você é, vem dele. E o coração grato, ele não se esquece de onde ele veio. Não se esquece. Davi constantemente se lembrava de como o Senhor havia libertado o povo de Israel. Irmãos, isso é muito interessante porque até a ressurreição de Cristo era comemorada a Páscoa. E a Páscoa nada mais é do que a lembrança, a gratidão e a lembrança daquilo que Deus tinha feito lá na abertura do Mar Vermelho. Após a ressurreição de Cristo, onde ele não vence a morte, nos dá a vida eterna, nós comemoramos a Páscoa, lembrando da ressurreição de Cristo. Tanto que, para nós cristãos, a Páscoa é a ceia, é a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, nós somos gratos porque ele se entregou. E, principalmente, estamos aguardando a sua volta. Amém? Segundo lugar, o coração agradecido, ele canta, exalta e louva a Deus. 1 Crônicas, capítulo 1, 16, o verso 9, a primeira parte diz: cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Quantas vitórias você tem recebido? Quantas bênçãos você tem alcançado da parte de Deus até aqui? Eu tenho certeza que são muitas. Aliás, você está aqui agora em pé, me ouvindo, nesse lugar, é uma das maiores bênçãos que alguém pode ter. Porque tem um monte de gente que gostaria de estar aqui e não está. Tem muita gente que gostaria de estar dentro de uma igreja hoje, mas não pode. Ou por problema de saúde, ou qualquer outro tipo de problema, não pode. Você está aqui, Deus te deu a condição de estar aqui celebrando o ano do Heitor. Tem muita gente que gostaria de estar celebrando a vida de alguém e não consegue mais. Pergunta às pessoas lá de Petrópolis se elas não gostariam de estar aqui agora. Pergunta às pessoas que tiveram a casa devastada se elas não gostariam de estar aqui agora. E Deus tem feito muito na tua vida. O que você tem que fazer? Celebrar a Ele pela vida que você tem alcançado nele. Sabe por que esse mundo está essa bagunça? Porque a gente tem recebido dádivas de Deus e a gente tem simplesmente esquecido dele. A gente está nem aí, cara. Nem aí. A gente acha que é a gente que tem essa força toda. Somos nós que temos esse poder todo. Lê do engano. Quando você percebe, que você entende que, na verdade, tudo contribui. É Deus que está, cantamos agora há pouco, Deus está no controle de todas as coisas. Ele permite que você caminhe até sozinho. Mas vai chegar um momento em que ele vai botar um ponto final. E aí a gente vai ver quem vai estar ao lado direito e quem do lado esquerdo. Mas enquanto isso não acontece, ele te dá a oportunidade de você viver para ele e um coração agradecido. Terceiro, alegre-se no Senhor, mesmo diante das circunstâncias. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 10, diz assim: gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor. Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas que ele enfrentava, e não eram poucos. Não eram poucos. O salmo mais lindo, dos salmos mais lindos escritos por Davi, foi o Salmo 51, em que ele chega diante do Pai e se arrepende por ter adulterado e matado um homem. Nos salmos mais lindos, quando ele diz: Senhor, eu pequei, cria em mim um novo coração, um coração puro, e renova um espírito inabalável. Ele faz essa oração, assumindo e reconhecendo o seu erro, após ser confrontado com o profeta. Você é um assassino adúltero. Ele podia ter chegado e falado assim: meu, quem é você para falar com o rei? Quem é você para falar com a autoridade maior em Israel? Ele fez isso? Não. Ele se ajoelhou e orou. E aí, o que acontece? A mulher na qual ele adulterou, que era a mulher do seu general, ela engravida. E aí ele traz ela para a sua Batseba, ele traz ela para a sua casa, para ele cuidar.
A criança nasce, mas Deus não permite que a criança viva, e com 7 dias Deus dá um ponto final na vida daquela criança. Naqueles 7 dias, Davi pôs roupa de saco, ele se colocou diante do Senhor, jejuava, orava, adorava, passava o dia todo no templo, mas quando ele soube pelos seus soldados que Deus tinha resolvido a situação do jeito dele, ele trocou de roupa e continuou a sua vida. Porque ele entendia que em todas as circunstâncias Deus estava com ele. Se alegrar em Deus quando está tudo bem é a coisa mais fácil do mundo. Até quem não acredita em Deus faz isso. O nosso desafio é alegrar-se no Senhor quando as coisas não estão indo bem. Quando não dá para comprar o que a gente gostaria de comprar. Quando não dá para fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Quando nós recebemos um não. Quando Deus diz, não vou te dar, ou não é tempo para você receber, é o maior desafio nosso de se alegrar com Ele. Mas nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor diante de qualquer circunstância. Porque a minha Bíblia, igual a sua, diz em Romanos 8:28, todas as coisas, todas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, se você tem temor a Deus, se você reconhece que Deus é o Senhor de toda a vida, tudo o que acontece com você está sob o seu controle. Por último, um coração agradecido fala do que o Senhor já fez. Transmite. Davi não só celebra os feitos de Deus, como também os compartilha. Nós estamos na era das redes sociais, onde às vezes as pessoas compartilham uma série de bobagens, uma série de, às vezes, um monte de mentiras, falsas notícias. E Davi está nos ensinando a compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida? O que você tem feito com aquilo que Deus tem feito? O que você tem falado para as pessoas sobre o que Deus tem feito na tua vida? Ou você só tem compartilhado conversas, comentários, aquela famosa fofoca? Mas Deus convida você nesta noite a compartilhar o que Ele tem feito. O que a Márcia e o Sandro estão fazendo aqui hoje é compartilhar com a família e com os irmãos da igreja o que Deus tem feito na vida do Heitor. O que Deus tem feito na tua vida e o que você tem feito com aquilo que Ele tem realizado. Você tem ficado em silêncio, guardado para si, mas a orientação é para você compartilhar. A orientação é para você falar, para você mostrar tudo que Ele tem feito. Só assim as pessoas se achegarão. Só assim as pessoas entenderão que tudo que você tem, tudo que você é, o milagre que acontece na tua vida, não é porque você é bonito, não é porque você é loiro, moreno, negro, não é porque você tem olhos verdes, azuis, castanhos, não, porque tem um Deus que cuida de você. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber disso. Davi não somente louvava e agradecia com os lábios, mas tinha um espírito agradecido. No Salmo 108, verso 1, ele mostra o seu desejo de louvar e exaltar a Deus com a sua alma. Nós podemos perceber essa atitude de Davi, nessa atitude de Davi, um coração totalmente grato ao Senhor. Uma gratidão que brotava do profundo do seu ser. E por isso, ele era um homem segundo o coração do Pai. Se você quer ser alguém segundo o coração de Deus, se você quer ser alguém no qual Deus fala face a face, ou você quer ser alguém amado pelo Pai, todos são, mas você quer se aproximar ainda mais de Deus, você precisa ter um coração agradecido. E um coração agradecido, ele abre portas. Um coração agradecido, ele produz milagres. Só voltando um pouquinho nesse tópico de aquele que compartilha,
Jesus sabia bem lidar com todas as pessoas, inclusive com os fofoqueiros. Quando Jesus curava as pessoas, o que ele dizia para eles? Não fale nada do que aconteceu aqui. Eles falavam tudo. Era exatamente isso que a gente tem que fazer. Fale tudo que Jesus tem feito na tua vida. Compartilhe, faça cultos, celebre, chama a família, ore. Faça uma festa a Deus por tudo aquilo que você tem alcançado nele. Lembre-se, talvez você vai sair daqui e você não vai querer Jesus para a sua vida. Talvez você não vai querer viver uma nova vida com Cristo, é um direito seu, é algo totalmente seu, particular, e eu não estou aqui para forçar nada a você, mas eu quero que você lembre de uma coisa. Se você não entendeu ou vai esquecer tudo que eu falei aqui, lembre-se apenas de uma frase. Tudo que você tem, tudo que você faz e tudo que você é Deus que te dá. Não é pelo seu mérito. Não é pela sua capacidade. É tudo pela misericórdia e graça de Deus. Lamentações capítulo 3, verso 22 diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então você só está aqui, eu só estou aqui porque a misericórdia de Deus permitiu. Amém?